sem feriado, tudo do zero. O tema escolhido pela casa para a gente falar seria sobre os adversários cruéis. Quem que não tem adversário, né? Para a gente poder explanar alguma coisa sobre isso, contar uma historinha que é uma lenda chinesa. Uma jovem chamada Lin, N, gosta difícil hoje, mas não se dá para entender. Casou-se, começou a namorar, casou-se com o marido e, como lá, a segunda tradição, algumas vezes vai morar com os pais do marido. E esse casal, ela começou a brigar muito com a sogra. Não batia os temperamentos. Ela não gostava das atitudes da sogra. Não conseguia entrar no acordo. Passado algum tempo, a situação se tornou impossível. E visto que na China a tradição manda que a nora obedeça à sogra em tudo. A nora tem que fazer tudo o que a sogra manda. E essa tradição tinha que ser seguida, não podia ser cortada. A Lin se viu em papo de aranha. Como é que ela ia fazer para conviver com a sogra? A sogra, então, cada dia pior, no ver dela, ela teve uma ideia. Foi visitar um antigo amigo da família, o mestre Huang. Esse mestre Huang, um senhor de idade, já conhecedor de todas as coisas da vida, é uma pessoa muito bem esclarecida, né? E todos pediam um conselho. Como ele era muito amigo da família, do pai dela, ele foi lá e explicou a situação para o mestre. Mestre, eu não consigo mais conviver com a minha sogra. Eu não consigo olhar para ela. Todas as vezes a gente discute, a gente não consegue conviver e eu tenho que obedecer essa tradição. Isso está me fazendo muito mal. E compreendo, eu vou fazer alguma coisa por você. Pegou, tirou um ramalhete de ervas e disse o seguinte: Lin, você vai fazer o seguinte, dia sim e dia não, você vai fazer um chá para ela com essas ervas. Mas tem que ser rigorosamente do jeito que eu vou te ensinar. E você vai ver, você vai se livrar dela daqui a um tempo. Você faz um dia sim e um dia não. Só, como ela vai morrer, né? Para não levantar suspeitas, você vai ter que mudar um pouco. Você vai ter que começar a não levantar suspeitas que você não odeia ela. E senão, primeiro vai ser você, vai ser a primeira a ser intimada. Ela morreu, não tinha nada, estava tudo sangue. E esse medicamento que você vai dar pode estar tirando a vida dela aos poucos, não vai ser de uma vez. Então, para que isso não ocorra, você vai ter que mudar. Procure fazer tudo o que ela quer. Obedeça nela nos mínimos detalhes, do jeito que ela te pediu, você faz sem reclamar. Bem, ela contente voltou para casa com um ramalhete de ervas, feliz da vida que aquele plano ia dar certo, porque não podia dar errado. Para ia se livrar da sogra e em pouco tempo ela já teria a paz que ela tanto queria. Mas ela teve que fazer a risca que ele pediu. E ela começou a tratar a sogra diferente. Começou a tratar bem. Tudo que ela pedia, ela fazia. E dando chá, cada 2 dias, ela preparava as refeições dela. Passado um tempo, ela começou a se dar tão bem, não havia briga mais. A sogra passou a gostar tanto dela, tratar ela diferente também. E elas começaram a se ficar como mãe e filha. Ficou um clima diferente na casa. E ela começou a ficar preocupada. Falou, nossa, eu vou visitar o mestre de novo. O que ele fala? Ele disse o seguinte: Lin, você não foi sua sogra que mudou. Foi você quem mudou. O veneno estava nas suas atitudes, não nas dela. O veneno que vai
tratar você primeiro, antes dela. As ervas que eu te dei eram ervas medicinais, não vão tirar a minha vida. Mas você ganhou. Ou ganhou, você ganhou uma mãe. Que ela não tinha. E a partir dessa situação em que ela viu que ela se modificando, ela se melhorando, fazendo o possível para que a situação fosse controlada, ela abriu mão daquele orgulho dela, daquele status dela, as coisas se encaixaram. Então a gente vê, às vezes, os nossos inimigos mais cruéis parecem ser, mas são os melhores amigos do futuro, se nós soubermos tratar. Não sei se já aconteceu com vocês quando eram criança, ter uma briga na escola com alguém, briga de criança mesmo, né? Vocês conseguiram sair dessa situação sem brigar? Às vezes a gente briga, às vezes não. Conversa. Algumas vezes presenciei essas situações em que aquele agredido, o agressor, se tornaram tão amigos que jamais se poderia pensar que essas pessoas teriam para discordar de si. Então a gente, às vezes, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo de pensar, não abrimos mão de nada, absolutamente nada. Você fala que essa cadeira é branca e o outro fala que ele é um pouquinho bege, não é tão branca, a gente já fica enfurecido, porque o nosso saber parece maior em relação ao que ele realmente é. A história da Aline serve para ilustrar um pouco o que é o nosso dia a dia. Nós não abrimos mão de nada, muito poucas vezes. Por quê? Existe um verme devorador dentro de nós, que se chama orgulho. O orgulho fere todas as nossas entranhas. A gente se machuca por causa dele, não é? Como acontece várias vezes nas palestras que a gente tem ouvido, como é difícil, por exemplo, para aquele que vai lá ajudar ciclano ou beltrano, não ser reconhecido. Poxa, eu fiz o que eu podia, o que eu não podia, não faço mais para ninguém. Você já ouviu falar isso? Ele não reconhece. Olha lá, ela me levou para o fórum. Não acontece muito isso. Eu fiz o que eu podia. Nós fizemos o que nós podíamos. Não fomos agraciados com a gratidão. Que bom, como diz no Evangelho. É aquele, né, que não souber dar valor às bênçãos que chegam a ele. Mas nós não podemos cobrar por isso. A gratidão que nos chega não deve ser paga pelos homens, e sim pela nossa consciência. Quando a gente fala que Deus paga as coisas boas que a gente fez, isso é entre aspas. Porque não existe um ser, uma pessoa que cobra e que nos presenteia. Isso é a nossa consciência. Deus está na nossa consciência. Nós podemos fazer ir e vir sem ter medo de nada, é uma boa, não é? O que se dá a gente, por exemplo, imagine uma situação de nós estarmos, por exemplo, num shopping center e termos entrado numa loja e roubado alguma coisa. Conseguiríamos andar pelo shopping inteiro tranquilos? Por mais frio ladrão que exista, não. Já imediatamente teria que sair daquele recinto para que ninguém pegasse, que vai que alguém filmou. Né? Então, quando nós temos a consciência tranquila, nós andamos por qualquer terreno. Mas fui maltratado, fui mal julgado. A minha sogra, ali, né, tratou mal. Qual que é a nossa parte? Eu não tenho sangue de barata, nossa parte. Não falamos assim? Eu não tenho sangue de barata. Eu vou agir. Aí que está. Nós não vamos conseguir de imediato conter todos os nossos males. Não existe. Difícil isso. Mas difícil é uma palavra muito pesada. A gente podia trocar essa palavra por perseverança. Água mole, pedra dura, até que fura, né? Até que estraga tudo. A gente fala que tudo no universo se modifica. Tudo. Não tem exceção. A gente pode olhar hoje
nossa existência até agora, contar os anos que a gente tem de bagagem, e tudo se modificou. Aquelas ideias que a gente tinha de certas pessoas, de certas atitudes, também se modificaram. Né? A gente conhecia fulano de tal, imaginávamos que era desse jeito e era de outro. A gente vê que as pessoas mudam também. Sabe que a gente viu, estava vendo esses dias, uma reportagem, os roubos em São Paulo, né, isso é comum, mas os assaltantes pararam, ficaram perto dos cruzamentos, fazendo tocaia para poder roubar os motoristas de carro, não é? Então paravam no semáforo, eles desciam correndo a pé, quebravam o vidro lateral e roubavam a bolsa, o que fosse que tivesse de valor e ia embora. Agora a gente vê que logo em seguida, as moças filmando, eles usavam droga, todos eles usando droga. E vamos bem perto da gente, sei que nem todos devem, mas alguém aqui já tomou um toque de ficar assim, sem saber o que estava fazendo? Não é? Acho que isso pelo menos. A gente fala coisas, faz coisas que não é do nosso ser, mas pela coragem que o algo provoca, pela euforia que ele provoca, fazemos coisas que não são contidas. Então nós vemos que na realidade isso não é desculpa, mas que a realidade daquela pessoa que está praticando aquele ato está modificada pelaquela substância química. E a gente, nossa, devia matar, devia prender. Nós estamos vendo situações, nós estamos julgando as situações. Não sabemos o que ocorreu. Aquela pessoa que está ali sendo assaltada, não praticou nenhum ato que mereça ser repreensível. Não repreensível de castigo, digamos assim. Ela repensar os valores que ela tem nas coisas que a gente possui. Não é? Outra reportagem também, estava vendo, a dificuldade na Europa que está se tendo em se livrar de sucata. Eles não fazem ideia de quanto tem de sucata, de como nós produzimos lixo. E carros, montes e montes de carros sendo por uma máquina imensa para ser desmanchado. Só existe uma máquina dessa no mundo. Vocês já passaram em Rio Preto, que não vai Rio Preto, dá para ver bem do lado do piso, tem um depósito da Ceretran. Praticamente uma fazenda de carro abandonado. Aquele bem que a gente queria tanto, que a gente via na revista, tudo bonito, com aquela mulher bonita, aquele moço bonito na propaganda, insinuando que aquilo ali era a felicidade da gente, possuir um veículo novo e sair pelo mundo, alegre e solto. Não é uma ilusão? Não é uma ilusão também a gente ver todas aquelas roupas de marca que a gente vê em shoppings, aquelas eletrodomésticos cada um mais bonito que o outro, que se a gente lembrar que a gente tem em casa, quando a gente comprou, era a coisa mais linda do mundo, e que isso é passageiro, que nós hoje buscamos as coisas que estão mais próximas das nossas mãos e não no coração. A busca que a gente tem, o trabalho, que a gente se esforça e se esforça até demais. Hoje a gente tem puxado um pouquinho mais o trabalho para conseguir um pouquinho mais de dinheiro, para conseguir um pouquinho mais de coisas, não é? O André Luiz estava falando de uma palestra que a pessoa, nós temos assim, muitos sonhos que o materialismo proporciona, pinta de uma forma que faz com que a gente imagine que aquilo é felicidade para a gente. Quantos de nós que vamos até o supermercado, a gente vê nas prateleiras aqueles doces bonitos, não é? Quem que já gosta de doces? Ou aqueles salgados, aquele monte de coisa que, nossa senhora, queria que levar isso para casa, queria comer sozinho. Depois que come, vai, poxa vida, a nossa vida é comer, se vestir, reproduzir, não é? Nós não estamos muito nesses três itens. Comprar, ter as coisas. Nós não estamos
estamos esquecendo um outro item que é viver em sociedade. Qual de nós aqui conhece o vizinho? Conhece mesmo. Já viu o vizinho? É um problema sério. Até nas cidades menores do país. Ninguém conhece ninguém mais. Se uma pessoa corta a nossa frente no trânsito, a gente já fica bravo. Por quê? Não, como é que é cortar a minha frente? Eu tinha preferência, não é? Se alguém corta a nossa frente na fila, a gente já quer brigar. Nós estamos assim, nós estamos à flor da pele. Mas sabemos o porquê? Não sei se todos têm reparado ou têm visto. É uma coisa que dá para a gente ver. A doutrina espírita tem nos explicado. Inúmeras obras estão sendo escritas relacionadas a isso, a essa grande transformação do plano de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Regeneração não é aquele mundo feliz ainda, mas é um mundo melhor do que o nosso. E você percebe que quando as coisas vão mudar, as coisas se agitam mais. Quando vai ter algum evento desta magnitude no universo, que acontece a cada 26 mil anos, não é cada dia não, é 26 mil anos em que essa mudança foi programada para ocorrer. Em que o mundo nosso está transformando. Já vem vindo esses tempos. Então as nossas piores atitudes estão sendo forçadas a saírem de dentro de nós. Nós perdemos a paciência fácil. Nós não temos carinho pelas pessoas como tínhamos antes. Qualquer motivo é motivo para decepção. Qualquer motivo é motivo para a gente não conversar mais com ninguém. Nós temos levado essa vida não até muito longe. Vocês devem, e a gente sempre pede, com a doutrina espírita, ela faz com que nós entendamos a existência nossa. Mas se a gente não procurar aprender, não adianta nada. Não adianta a gente vir à casa espírita na segunda-feira, tomar um passe e ir embora. Nós estamos acostumados às doutrinas que passam a mão na nossa cabeça. Ai, tadinho, vamos lá, eu vou fazer um passe em você vai ficar bom. Nós estamos assim. Ah, eu vou me rezar uma missa para você e você vai ficar bom. Nós somos os coitadinhos, não somos? Nós somos crianças sem pai e sem mãe. É isso, a ação nossa está sendo essa. E nós não somos assim. Nós somos individualidades, espíritos em evolução. Nosso pai e nossa mãe também é espírito em evolução. A doutrina espírita nos traz um meio da gente progredir. Para a gente progredir se quiser. As obras estão aí, inclusive, para que a gente saiba o que está acontecendo com o nosso planeta. Essa história de efeito estufa e balela, provado cientificamente. Cientistas alemães se reuniram com a primeira-ministra e falaram que esse aumento de temperatura não é provocado pelo efeito estufa. Que esse tempo que eles estão falando que está vindo isso, está muito acelerado. Então, as mudanças climáticas são muito fortes na nossa existência atual. A gente comenta isso, não é que a gente fique assustado, que a gente fique pensando bobeira, mas que a gente saiba o que está acontecendo na nossa volta. Isso é necessário. É necessário nós lermos isso. Mas a gente não vai aprender isso vendo televisão, não. A gente vai aprender isso vendo a novela, vendo o jogo de futebol, não dá conta. Mas a gente tem que se dedicar um tempo para nós. Se a gente souber, por exemplo, como nadar, tivermos um barco e ele afundar, a gente se vira, não é? Caso contrário, afunda aqui num machado sem cabo. Então é isso que a gente está querendo trazer com a doutrina espírita para as pessoas que queiram buscar esse conhecimento. Falamos das adversidades, das brigas que a gente tem, dos inimigos que a gente encontra pelo caminho, porque agora está cada vez mais forte essas tendências nossas de brigar. Nós estamos tendo muita discórdia. A gente vê autoridades fazendo
casa espírita tomar passe agora. Precisamos estudar. Ah, mas eu tenho tempo. Tudo bem, se dedicar 10 minutos por dia, será que é muito? A gente lê um livro, a gente lê as obras básicas. As obras básicas falam sobre essa mudança, escritas há 150 anos atrás. E elas falam das mudanças que nós estamos tendo agora, como se o Kardec tivesse visto o jornal ontem e escrito hoje. O que está acontecendo? Pais brigando com filhos, e pai matando filho e vice-versa, roubos, desmandos. Lendo agora uma reportagem de que os policiais, num determinado estado, recebiam a gasolina por nas viaturas e eles pegavam a gasolina e punham no carro particular, no carro de outro. Quer dizer, nós perdemos a noção do que é certo e do que é errado, muitos de nós. Já não mas todo mundo faz, vou fazer também. A gente não fala assim, mas todo mundo faz, eu você, o Zé Mané, que não faz. A doutrina espírita nos dá o parâmetro para que a gente possa se balizar. Agora é difícil, né? A gente se modificar. Mas eu não sabia. Nós não podemos alegar mais isso. Nós não podemos falar que isso não estava nos nossos conhecimentos. Para quem que a gente vai falar isso? Para alguém que a gente não pode mentir. Para nós mesmos. Eu sei que é errado, por exemplo, não negar, eu sei que é errado, eu conheço todos os males, tudo. Mas quem está vendo? Nós estamos vendo. Nós estamos sentindo o ato que a gente está cometendo, mesmo que seja contra a gente mesmo. O organismo que nós temos perfeito foi nos prestado, não foi dado. Teremos que devolver. Nem isso a gente vai levar, vai ficar. Então a nossa vida, após a morte, que todo mundo nós achamos que vai ser a morte só do vizinho e do cara lá da frente, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 100 anos, pode ser daqui 20 anos. Vai chegar uma hora da gente prestar conta, não vai? Aí nós vamos chegar assim para aqueles que nos esperam do outro lado. Meu Deus, quanto tempo eu perdi? Eu fui assistir as palestras, mas não conseguia fixar nada. Por que eu fiz isso? Quem assistiu o nosso live, como que o Zé Luiz chegou do lado de lá? Achando que tudo fosse para ele resolver tudo certinho do jeito que ele queria, e não é. Nós precisamos perder a crença, perder o orgulho que existe dentro da gente, aprender como se comportar, que nós não sabemos. Se sairmos daquele caminhozinho, aquele triozinho do nosso dia a dia, a gente está perdido. Tipo assim, se pintar a grama de outra cor, a gente não come. Não come. Basta ver quando acontece alguma coisa na nossa vida em que muda toda a nossa rotina. A gente fica em pânico. E imagine o desencarne, que muda bem drasticamente a nossa existência. Estamos preparados para isso? É uma coisa natural. Ou alguém acha que vai ser exceção? Algum de nós acha que nós vamos estar livres dessa mudança? Então, que essas mudanças no globo que aconteçam hoje, o ano que vem ou daqui 50 anos, não interessa. O que interessa é que nós somos espíritos eternos. E o espírito não morre. Então, que a gente possa construir dentro da gente esse hábito de matar o orgulho e do egoísmo. Quando a gente tiver para fazer as coisas, vamos pensar um pouquinho, não em nós só, mas no próximo. Cada um aqui tem o seu momento de pensar. Cada um aqui vai ter a oportunidade de pôr isso em prática. Não temos aqui, de forma alguma, a ideia de mudar as pessoas. As pessoas que se mudam. A Lin, da história chinesa, ela se modificou. Ela modificou a sogra? Ela modificou a casa? Não. Ela mudou a atitude dela. Ela
achando que ia ter uma coisa lá na frente. Mas a surpresa dela foi maior ainda, a conquista dela foi outra. Então a gente queria dar esse recado, serve muito para nós também, que estamos aqui fazendo esse bate-papo, que não é nem palestra, é um bate-papo, trazendo essas histórias que muitas das vezes serve do nosso dia a dia. E tem um outro aqui, outro ditado, um provérbio que diz na China: a pessoa que ama os outros também será amada. Interessante, né? Então a gente é ao contrário, a gente quer que os outros amem a gente para a gente amar. Vamos mudar um pouco essa ordem. E tem outra dos árabes, eles dizem o seguinte: nosso inimigo não é aquele que nos odeia, mas aquele que nós odiamos. É isso que eu gostaria de dizer para vocês. Tem um recadinho aqui que eu recebi, que é do livro, veio no clube até, né? O texto tirado do livro Esculpindo o Próprio Destino, do André Luiz Ruiz. É meio pesado, mas eu gostaria que vocês lessem o livro na íntegra, porque só esse pedacinho não vai explicar. Tá? Ele diz assim: assim, apegados aos bens da vida carnal, acabarão confundidos quando tiverem de herdar um amontoado de vermes, famintos devorando-lhes os tecidos ou a carcaça fria de uma caveira, estampando no rosto o riso sarcástico que endereça ao tolo, perdeu seu tempo e sua vida física nas lutas materiais, imaginando que isso fosse tudo o que existia de mais importante e verdadeiro. Leia o livro, creio que tenha na biblioteca também, como veio no clube, e vou, parte do pessoal, debater também. É interessante, é atual o tema e nos ajuda um pouquinho mais. Tenha uma boa semana, aguarde o passe em silêncio, tá? E até uma breve.